Meus irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo, quem está falando aqui é Everton, professor de escola bíblica, né? Um leitor da Bíblia, um estudante curioso da Bíblia, desse livro maravilhoso que é a Palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, com a graça de Deus, porque estamos vivos, porque Deus nos deu mais um dia de vida, iremos ler aqui o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte: Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Veja que versículo maravilhoso. Vou repetir. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, meus irmãos, esse versículo ele é muito maravilhoso, né? Nós vemos aqui que o livro de Apocalipse foi escrito por João, e nós vemos aqui que o nome Apocalipse, né, também pode ser traduzido como revelação. Então o livro de Apocalipse, é uma revelação de Deus para João. Ele deveria ver, ouvir e escrever no livro, para que esse livro pudesse estar nas mãos de todo cristão, de todo aquele, desde a época que foi escrito até os dias de hoje, para que esse livro fosse lido, relido, estudado, para que nós pudéssemos entender qual é a vontade de Deus. Não somente o livro de Apocalipse, mas toda a Bíblia. Tá certo que às vezes quando nós lemos aqui o livro de Apocalipse, nós vemos aqui que às vezes tem uma linguagem meio simbólica, ou às vezes usa muita simbologia, mas o livro de Apocalipse é maravilhoso. E é sobre apenas esse versículo, Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que iremos falar hoje, certo? Olha aqui, Apocalipse 1, 3, certo? Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Eu dividi aqui o versículo em duas partes aqui para caber tudinho que a gente ia escrever. Vamos lá. Bem-aventurado. Essa expressão bem-aventurado significa feliz. Então, bem-aventurado, lembra das bem-aventuranças ali do Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa do amor a Deus, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então, essa expressão aqui, bem-aventurado, significa feliz, certo? Essa expressão aqui, bem-aventurado, vem do grego makarios, certo? Então, essa expressão bem-aventurado significa feliz. Então, essa expressão bem-aventurado vem do grego makarios. Lembrando que todo o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Que era o idioma em grego koiné, que era o idioma popular daquela época. Então, a expressão bem-aventurado, repetindo, vem do grego makarios. Essa expressão aqui, makarios, fala da felicidade física e da boa sorte, certo? Então, essa expressão makarios, bem-aventurado, vem do grego makarios, que fala da felicidade física e da boa sorte. No Novo Testamento, certo? No Novo Testamento, significa o bem-estar espiritual. Então, o bem-estar espiritual. Quando nós voltamos aqui, meus irmãos, quando nós estudamos ali as religiões pagãs, as religiões da antiguidade, nós vemos aqui que o povo antigo, dessas religiões pagãs, certo? Nós vemos aqui que os hebreus não se encaixam nessa parte, porque a Bíblia, desde o Antigo Testamento, é a revelação de Deus para a humanidade, iniciada ali em Israel, para os hebreus, para os israelitas. Então as pessoas antigas de religiões pagãs, os egípcios, né, eles acreditavam que o sol era um deus, os gregos, né, eles acreditavam, ele tinha a sua mitologia, e tantas outras religiões, eles acreditavam que a lua era a morada dos deuses, que os deuses tinham a morada, né, o Olimpo, podemos assim dizer, que a lua era uma espécie de morada dos deuses. Então nós vemos aqui que na cultura grega, ali na mitologia grega, a lua era uma espécie de, como é que eu posso dizer, como eu já falei aqui, né, de morada dos deuses. Então, quando nós vemos aqui, que olha aqui, essa palavra aqui, makarios, certo? Essa palavra makarios, eu vou interligar aqui, olha,
aqui, olha. Então a palavra Macários, essa palavra era usada para falar sobre as bem-aventuranças, certo? As bem-aventuranças dos deuses gregos. Então a palavra Macários, ela era utilizada para falar das bem-aventuranças dos deuses gregos, ou seja, nós seres humanos passávamos por dificuldades, passávamos por seca, terremotos, catástrofes naturais, doenças e morria. Então essa palavra Macários, dentro da mitologia grega, significava a bem-aventurança dos deuses gregos. Então João, sabendo que esses deuses gregos, esses deuses pagãos não existem, mas só existe um único Deus, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, glória a Deus. Então ele disse o seguinte, olha, ao receber, então quando ele disse assim, olha, se essa palavra Macários significa bem-aventurança dos deuses gregos, ou seja, é uma bem-aventurança, é uma felicidade anormal, é uma felicidade que está acima da felicidade humana, ou seja, é uma bem-aventurança espiritual, né? É uma felicidade sobrenatural. Então, João, cheio do Espírito Santo, o que é que ele disse? Olha, ao receber Cristo, João sabia que esses deuses gregos... Então, João, meus irmãos, sabendo que esses deuses não existiam, lógico, ele cheio do Espírito Santo, ele disse o seguinte, olha, quem receber Cristo, certo? Deus compartilhará a felicidade divina na forma de eternidade. Ele estava se pegando nessa palavra Macários. Se essa palavra Macários para os gregos fala sobre as bem-aventuranças dos deuses gregos, então diz, olha, João disse o seguinte, olha, aquele que receber Cristo na sua vida, Deus compartilhará a felicidade divina na forma de eternidade, ou seja, uma eternidade, uma felicidade superior, mais sublime, uma felicidade divina que Deus vai compartilhar a todos aqueles que receberem Cristo em sua vida, ou seja, o Macários, que é uma bem-aventurança para os gregos, era uma bem-aventurança dos deuses gregos, para nós o Macários significa uma felicidade superior, sublime, dada por Deus na forma de eternidade. Jerusalém, um lugar onde não vai haver dor, não vai haver sofrimento, não vai haver doença, não vai haver enfado, não vai haver pecado. Então isso é essa felicidade que João estava querendo dizer. Então bem-aventurado significa feliz, que vem de Macários no grego, que para nós é a felicidade divina compartilhada por Deus na forma de eternidade para todo aquele que receber Cristo na sua vida. Glória a Deus. Bem-aventurado aquele. Então isso é para mim e você. Aquele, eu e você. Bem-aventurado aquele, seja de qualquer nação, de qualquer lugar, aquele que receber a Cristo, né? Olha aqui, aquele que lê. Nós sabemos aqui, meus irmãos, que naquela época poucas pessoas sabiam ler, ou seja, se esforçar para aprender a ler é um grande esforço, principalmente naquela época. Então, nós vemos aqui que bem-aventurado aquele que lê, certo? Aquele que lê a Bíblia, certo? Aquele que lê a Bíblia, bem-aventurado aquele que lê. Então, poucas pessoas sabiam ler nessa época. Então, bem-aventurado aquele que lê, porque a partir do momento que eu leio a Bíblia, eu vou me tornar uma pessoa sábia. Certo? Então nós vemos aqui, bem-aventurado ou feliz é aquele que lê e os que ouvem. Olha aqui, a fé vem pelo ouvir. Então se eu leio a Bíblia e se eu ouço alguém falar da Bíblia, se eu ouço alguém ler, às vezes a gente vai para o culto na igreja, as pessoas estão, o pregador ou os irmãos sempre deixam um versículo bíblico. Então se eu leio para ser sábio, eu ouço, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve as palavras desta profecia. Então nós vemos aqui. Então feliz é aquele que lê, que a partir do momento que ele lê passa a ser uma pessoa sábia, ele ouve as palavras desta profecia. E o que é profecia? Vamos ver aqui, olha. O que é profecia? Uma mensagem anunciada por um profeta.
Então, profecia é uma mensagem anunciada por um profeta, ou seja, o profeta não era uma pessoa que interpretava. O profeta, ele é um porta-voz de Deus. Então, o profeta, ele é um porta-voz de Deus. Geralmente, as profecias tratam, às vezes, do futuro, mas geralmente se prende às necessidades do presente das pessoas, como a vida religiosa e moral. Então nós vimos aqui, bem-aventurado ou feliz é aquele que lê, porque quando nós lemos nós nos tornamos sábios, quando nós ouvimos, aí nós teremos a nossa fé aumentada. Sem fé é impossível agradar a Deus, as palavras desta profecia. Então o livro de Apocalipse é um livro profético, um livro de revelação. Então se eu leio esse livro, se eu ouço e se eu ponho em prática, então eu vou agradar a Deus. Então, repetindo, profecia é uma mensagem anunciada por um profeta, ou seja, um porta-voz de Deus. As profecias tratam às vezes do futuro, mas geralmente se prende às necessidades do presente das pessoas, como a vida religiosa e moral. Muitas vezes, quando Deus levantava os profetas, era para falar da época que eles estavam vivendo. Olha, se vocês não se arrependerem, então lá na frente Deus vai mandar castigo. Mas Deus mandava o profeta para repreender o povo. No caso ali, quando Israel estava distante de Deus, olha, vocês estão adorando outros deuses, deuses pagãos, vocês estão pecando contra Deus. Se vocês não se arrependerem, castigo virá da parte de Deus. Então a profecia, geralmente ela tinha a ver com a vida religiosa das pessoas e com a moral, né? A moralidade. Então é isso aqui, vou parar por aqui a primeira parte e iremos iniciar a outra parte aqui, a parte B desse versículo. Meus irmãos, agora voltando aqui na parte B do versículo, Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Vocês escutaram o barulho aí porque acho que começou a chover, bem forte a chuva aí, tá chovendo aqui. Glória a Deus, né? Chuva é sinal de bênçãos de Deus. Meus irmãos, vamos lá. Apocalipse 1, 3, a parte B. E guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E guardam. Essa palavra guardar, ela significa cumprir, observar, guardar algo de grande valor, ou seja, um valor imensurável. Então a palavra de Deus, ela tem um valor imensurável para a vida de todo cristão, de todo aquele que crê, de todo aquele e aquele que crê na palavra de Deus. Então esse é o significado da palavra guardar, cumprir, observar, guardar algo de grande valor, algo que tem um valor imensurável. As coisas que nela estão escritas. Olha aqui, se eu leio a palavra de Deus, eu me torno sábio, certo? Se eu leio, eu me torno sábio. Leia para ser sábio e pratique para ser santo. Na época, a cultura judaica, a cultura israelita, era uma das poucas em todo o mundo que não considerava o rei um ser divino. Nós temos, Israel teve vários reis bons e reis ruins, porém nenhum deles era considerado divinos, era considerado alguém, como é que eu posso dizer, abençoado por Deus, quando ele era temente a Deus. Quando não, o povo pedia para que Deus tomasse uma providência. Então nós vemos aqui que as coisas que nela estão escritas. Então, se eu me pego nisso aqui, se eu passo a ler e praticar, a ler para ser sábio e praticar para ser santo, então eu vou agradar a Deus. Então nós vemos aqui que o culto, então vou reformular. A cultura israelita era uma das poucas que não considerava o rei um ser divino, porque na maioria das mitologias, das religiões de outras nações, muitas vezes o rei era considerado um ser divino, era considerado um deus. Por exemplo, o faraó era considerado um deus na terra. Os reis persas, muitas vezes ele era considerado um deus. Os reis gregos, geralmente eles eram considerados deuses. Então em outras nações, em outras religiões, geralmente, não todas, mas geralmente por exemplo, muitos reis romanos, eles se consideravam Deus. Na época que Apocalipse foi escrito, existia o culto ao imperador, e todo aquele que não cultuasse o imperador, ele era perseguido. Por isso que muitos cristãos foram perseguidos por não cultuar ao imperador. Por que isso?
Porque se eu leio a palavra de Deus, eu vou aprender da parte de Deus que nenhum ser humano é digno de adoração, somente Deus. Então o culto ao imperador romano era algo que era praticado naquela época. Então se eu leio, se eu ouço e se eu guardo as palavras que aqui estão escritas, eu não vou cultuar a criatura, mas eu vou cultuar somente ao Criador, certo? Então nós vemos tudo isso aqui. Então a importância de nós lermos e meditarmos na palavra de Deus. Acho que deu para entender, não foi? Porque, olha aqui, porque o tempo está próximo. Olha aqui o tempo. Não sabemos o dia. Por isso devemos estar preparados. E como é que eu me preparo? Praticando a justiça. Primeiramente, crendo em Deus. Praticando a justiça. Se eu puder ajudar o próximo, certo? Se eu puder ajudar o próximo, ser temente a Deus, amar pai e mãe, amar o próximo, respeitar o próximo, ser um cidadão de uma boa índole, de fé, temente a Deus, que não se corrompe, glória a Deus, mas que pratica a justiça, que ama a verdade. Então isso iremos nos preparar para aquele grande dia, o dia que o Senhor virá buscar a sua igreja. Então o tempo está próximo. Olha aqui, nós vemos aqui que desde que Apocalipse foi escrito, João colocou, olha, o tempo está próximo. Se nós lermos todo o Novo Testamento, nós vemos Jesus dizendo assim, olha, o tempo está próximo. Nós iremos ouvir os discípulos escritores, dizendo, olha, o tempo está próximo, o tempo está próximo. E já se passou, nós já estamos no ano 2025, após o nascimento de Cristo, e até agora nada aconteceu em termos da vinda de Cristo. Mas nós vemos aqui, olha, veja que interessante, cada geração, vou botar aqui, olha, então o tempo está próximo, essa expressão aqui, o tempo está próximo, diz aqui, olha, cada geração da igreja, presta atenção, cada geração da igreja deve se considerar nos últimos dias. O livro de Apocalipse foi escrito mais ou menos ali entre 90 e 96 depois de Cristo. Então estamos em 2025. Qual é o significado de 2025? Nós estamos no ano 2025 após o nascimento de Cristo. Ou seja, no ano que Cristo nasceu, claro que isso não foi contabilizado no mesmo ano que Jesus nasceu, mas com o passado na era da igreja, vou fazer até um estudo sobre isso, que fizeram os cálculos que a partir do ano que Jesus nasceu, zerou a soma dos anos, então ficou zerado. Então, após o nascimento de Cristo, começou a se contar novamente, 1, 2, 3, então nós estamos no ano de 2025, após o nascimento de Cristo. Nós estamos no ano 2025, após o ano 1, o ano que Cristo nasceu. Ou seja, se o livro de Apocalipse foi finalizado ali em 96 depois de Cristo, então nós estamos no ano de 1929 depois que o livro de Apocalipse foi escrito. Ou seja, aqui é 2025 menos 96, 1929. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer com isso aqui? Nós estamos no ano de 1929 após a conclusão do livro de Apocalipse. Nós estamos no ano de 1929, depois que o livro de Apocalipse foi selado. Olha, não vai ser mais escrito mais nada. Se alguém querer trazer uma outra palavra que seja anátema, maldição. Então nós estamos no ano de 1929, considerando que Apocalipse foi finalizado ali em 96 depois de Cristo. Nós estamos no ano de 1929, após a conclusão do livro de Apocalipse. Ou seja, essa promessa que Jesus está voltando ainda está de pé. Então vou repetir só essa parte aqui, olha. Cada geração da igreja deve se considerar nos últimos dias, porque não sabemos o dia nem a hora. Mas devemos, se necessário, morrer crendo nessa promessa. Jesus está voltando. Amém? Vou parar por aqui e espero que vocês tenham aprendido. Paz do Senhor. E até a próxima aula com a graça de Deus.